Olá, eu espero que você esteja bem ao ver esse vídeo. Esse vídeo foi feito com as principais dúvidas do nosso pessoal ali da comunidade do design instrucional no LinkedIn, nosso fórum do curso de design instrucional DEBAC, né, e as dúvidas dos alunos, alguns me mandaram pelo LinkedIn também, e diversas dúvidas de potenciais alunos e colegas do design instrucional. Então eu chamei esse vídeo de design instrucional de alto nível por falta de uma melhor palavra. Quando eu coloquei alto nível ali, o que eu quis dizer? Eu quis dizer um profissional que consegue fazer escolhas, tomar decisões de negócio, ter maior autonomia na construção de produtos educacionais. E aí a gente vai ver também o conceito de educação como um produto, né? E por que eu fiz esse vídeo? Antes de você assistir todo esse vídeo, que muito provavelmente vai ser longo, porque eu gosto de falar, é importante você entender para ver se esse vídeo é relevante para você. Muitos profissionais já entraram no design instrucional ou estão na educação e não veem uma possibilidade de carreira, não veem uma possibilidade de ter um salário alto, de ter um salário que realmente faça diferença na vida dessa pessoa, né? Tem muitas pessoas assim, né? Muitas pessoas aí na faixa dos 3, 4, 5 mil, no máximo 6 mil reais, e não conseguem se ver fora dessa situação, né? Então, existem caminhos, existem formas de sair disso, e eu chamo isso de design instrucional de alto nível. Então vamos lá, só para relembrar, o que é o design instrucional, né? O design instrucional, ele veio, né, como uma metodologia de construção, né, de objetos de educação, né? Seja para sala de aula presencial, seja para uma aula síncrona no Zoom, seja para cursos online, que é uma coisa que está bombando cada vez mais, seja para educação corporativa. O design instrucional nada mais é do que uma síntese de metodologias e estratégias e conhecimento ali sobre a educação e como as pessoas aprendem para criar experiências educacionais subjetivas e significativas, né? No Brasil a gente tem o design instrucional, depois a gente vai falar de títulos, né? Mas tem designer instrucional, designer educacional, tem o desenvolvedor instrucional, que não é muito comum ter esse nome, né? E basicamente você tem essa distinção, que deveria ser, mas nem sempre que é o designer instrucional é mais estratégico, né? Ele planeja, rascunha, faz o brainstorm, entrevista aos especialistas, enquanto o desenvolvedor instrucional vai colocar isso em formas de mídia, né? Então você consegue ver essa distinção. Essa seria a definição ideal do que acontece pelo mundo e do que a literatura nos ensina. Só que na realidade o que acaba acontecendo, até por uma questão de orçamento, uma questão de conhecimento das empresas, o designer instrucional acaba fazendo tudo, né? E muitas das vezes o que acaba acontecendo por falta de algumas das habilidades que eu vou mencionar aqui para vocês e por falta de conhecimento da própria gestão das empresas, o designer instrucional acaba muitas vezes deixando de ser mais estratégico e passa a ser mais operacional, ou seja, passa a criar mais mídias, criar mais vídeos, criar mais roteiros, ao invés de pensar, né, na estratégia e realmente pensar nas definições dessas mídias. Porque seria interessante, né, no mundo ideal, que o designer instrucional ou fosse extremamente mais estratégico, ou seja, pensar nos detalhes, nos parâmetros para que outra pessoa executasse esse projeto. Muitas vezes acontece, muitas vezes não acontece. Ou então completamente operacional, né? Ou se tivesse que misturar, que fosse um pouquinho mais estratégico e menos operacional, né? Então a pessoa pensaria nas definições, faria as pesquisas, né? Definiria o público-alvo, o tom de voz, a questão audiovisual como um todo, definições de produto, e executaria algumas partes dessa construção, mas nem todas, né? O que está acontecendo é muitas vezes um outro profissional traz essas definições e o designer instrucional operacionaliza isso, ou seja, constrói isso, né? Então esse é o mundo que tem mais acontecido para as pessoas com quem eu converso, mas existem diversas variações, tá bom? E por que a gente precisa do designer instrucional? Pelo menos o designer instrucional de alto nível, como a gente chama aqui nesse vídeo, né? A educação está se separando de grandes instituições. Você já deve ter percebido isso, né? Então hoje a gente não tem só o MEC para oficializar ensino. As empresas não estão aceitando só certificados regulamentados pelo MEC, né? Hoje você tem muitas escolas profissionalizantes, tem gente aprendendo no YouTube, trabalhando, ganhando muito dinheiro, né? Então tá muito descolado isso das grandes instituições, e a gente também está vendo uma modernização das universidades para acompanhar esse movimento que está muito rápido, né? Então isso significa o quê? Para as pessoas, para os aprendizes, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando
aprendizagem subjetiva, ou seja, uma aprendizagem que traga valores pessoais dentro dessa experiência. Isso significa o quê? Por mais que a EBAC, a Alura, qualquer outras escolas por aí tenham cursos bem parecidos, elas ainda vão ter mercado, por quê? Muitas pessoas, sabendo, conhecendo bem esses produtos, vão optar por um ou por outro por questões de valores, por questões, não valores financeiros apenas, mas valores pessoais, né? Valores subjetivos. Talvez a vontade de formar uma galera, talvez a vontade de pertencer, que a gente vai falar mais pra frente. E a linguagem especializada e o tom de voz, né? Então, quando você ensina, por exemplo, você pega a Tribe, T-R-Y-B-E, que ensina programação numa linguagem mais inclusiva, uma linguagem mais jovem, uma galera mais jovem, que forma grupos, forma amigos e tudo mais, você vai trazer um pessoal que vai querer participar disso, não só pelo objetivo de aprendizagem, mas por todos esses outros valores que estão implícitos e explícitos também. E isso vai dar o quê? Mais espaço para o designer instrucional, de alto nível, como a gente chama aqui, para criar e entender como fazer, né, essas experiências relevantes e subjetivas, tá bom? E por que cada vez mais precisamos do designer instrucional em diversas áreas? Eu não vou nem dizer que só na educação, depois você vai ver que o designer instrucional pode trabalhar em muitas áreas, né? Muitas áreas onde há um conhecimento, então você tem um conhecimento bruto e precisa tornar esse conhecimento subjetivo para um grupo específico, para um público-alvo, né? O designer instrucional é excelente em fazer isso. Né? Então, o que está acontecendo com a sociedade hoje? Né? Você tem cada vez mais individualização. Então, cada vez mais as pessoas estão se desconectando de grandes grupos e tendo mais aspectos individuais. Né? Então, às vezes a pessoa pode até unir diversos aspectos de vários grupos. Né? A pessoa pode ser bem eclética. Então, isso exige uma individualização na comunicação, vai exigir uma comunicação mais assertiva, mais subjetiva, né, para aquele público-alvo. Hoje as pessoas estão buscando por reconhecimento na rede social, reconhecimento profissional, reconhecimento na experiência de aprendizagem, né? Aí vem a gamificação, as recompensas, todos esses aspectos que a gente usa nas metodologias ativas para motivar e atrair essas pessoas para nossas experiências de aprendizagem, né? As pessoas também estão procurando por pertencimento, elas querem se sentir em casa, elas querem se sentir bem, elas querem poder chamar um grupo de meu grupo, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso e na educação? E cada vez mais, quem está trazendo isso para a educação é o designer instrucional. Né? As pessoas estão tecnologicamente aptas, elas estão cada vez mais habilitadas a usar tecnologias mais avançadas. Isso está crescendo com o tempo. Então, como é que a gente consegue fazer com que a educação chegue em produtos de diferentes dispositivos, né? Design instrucional está aí para isso, né? E as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à informação. Então, o conteúdo que a gente transfere tem que ser um conteúdo validado, pesquisado, relevante, né? Um conteúdo que vai ser muito, muito relevante e refinado para a trilha que aquela pessoa quer fazer, para que ela quer trilhar, né? Por quê? Porque se você parar para pensar hoje, você consegue aprender praticamente tudo hoje. Se você, sei lá, quero me tornar um programador Java, quero me tornar um massageador, né, de específicas habilidades ali. Você acha na internet e você consegue se especializar um pouco, né? Então, o designer instrucional vai fazer essa gestão do conhecimento e esse refinamento, né, do conhecimento existente para que essa trilha seja mais rápida, mais subjetiva e mais cheia de valor para essa pessoa, né? A habilidade de se expressar. As pessoas têm hoje uma habilidade muito grande de se expressar e dar feedback, né? Então, como é que a gente consegue sintetizar, entender e trabalhar nesse feedback? Metodologias, né, de produto, metodologias, a ERI, por exemplo, que é a metodologia ADDIE do design instrucional, tem uma fase só de entender esse feedback, né, e transformar isso em melhoria, né? Então, precisamos de um design instrucional de alto nível para criar dispositivos de coletar dados e também de usar esses dados para melhorar o produto, para melhorar o curso, para melhorar a escola ou a instituição ou a empresa, né? E as pessoas estão buscando por validação de opinião. Então, hoje a gente tem muita opinião diversificada, né? Várias pessoas, às vezes do mesmo grupo, têm opiniões bem diversas. Então, como é que a gente consegue criar um ambiente democrático onde o conhecimento é transferido, o conhecimento é passado, né, por alguém que tem opiniões, que tem valores, mas sem a imposição dessas opiniões e desses valores. Você vai precisar de alguém
que entenda o macro, que entenda o quê? O público-alvo, entenda a questão social ali daquele público-alvo e entenda também como guiar até a pessoa que vai fazer essa instrução. Então, às vezes você tem um professor que vai trabalhar no seu curso, você vai precisar do design instrucional para passar os dados que foram coletados. Então, professor, ó, legal, você tem essa opinião e tudo mais, só que aqui, ó, não vamos falar disso, vamos trazer uma fala mais neutra, vamos trazer um questionário assim, assim, assado. Você vai orientar essa pessoa para que não haja uma imposição desnecessária de opiniões e valores, porque as pessoas estão buscando por validação de suas opiniões e valores. E quando a gente fala principalmente de educação à distância, a gente está falando em larga escala, então vai ter muita opinião diferente. Você pode causar ali um desconforto ou pode causar até um conflito desnecessariamente. Quando for necessário falar de valores e opiniões especificamente para a experiência de aprendizagem, fazê-lo de uma forma mais informativa do que impositiva, né? Mais do que informar mais do que impor, né? Se é que você me entende. E, por fim, as pessoas estão cada vez mais, principalmente os jovens, buscando por dopamina, ou seja, buscando por boas sensações, boas confirmações, né? Conforto e tudo mais. As pessoas não querem adversidades, as pessoas estão se desmotivando cada vez mais rapidamente. E como é que a gente pode fazer isso? Com o design instrucional, a gente pode criar dispositivos onde a pessoa entende o valor que isso vai trazer para ela, né? Essa experiência educacional, esse curso, né? Essa nova habilidade. Né? Você consegue criar dispositivos até dentro da escrita e da fala ou do produto como um todo, né? Que vão intensificar as necessidades dessa pessoa. Né? A gente vai usar muito pirâmide de Maslow, taxonomia de Bloom, exatamente para entender essa pessoa e elevar as suas necessidades individuais e internas. Né? Então, tudo isso é só um exemplo muito pequenino de como o design instrucional é necessário e vai se tornar cada vez mais necessário e necessária para a educação moderna, né? Para a formação de profissionais, para a formação de cidadãos, né? E cidadãs. Então, é muito importante que você queira entrar, né? Queira trabalhar com a gente, mas como você pode se tornar uma designer ou um designer instrucional de alto nível? A gente tem que pensar no conceito de educação como produto, né? Um conceito muito legal. Quando a gente fala de Product Owner educacional, né? A gente está falando de uma pessoa que nada mais é do que um designer instrucional. Só que às vezes, dentro de uma empresa grande, se você não der títulos diferentes, acaba que as pessoas não respeitam muito, acaba que as pessoas... E o próprio profissional vai acabar não assumindo, né, algumas responsabilidades e tomando algumas decisões de forma autônoma. Então a gente pensa na educação como produto, que é o quê? É usar métricas, né, as mesmas métricas que se usam em marketing, em produtos digitais, na construção de aplicativo, né? Você já ouviu falar de gerente de produto digital, que é a pessoa que organiza ali os programadores, organiza os designers que vão criar um aplicativo. Basicamente a mesma ideia, só que aqui ao invés do aplicativo você vai criar um curso, ou criar uma tecnologia para educação, ou criar uma experiência de aprendizagem, ou até criar diversos produtos educacionais, desde infográficos, aulas ao vivo, bootcamps, né? Qualquer coisa do tipo. Você trata isso como um produto digital. Isso significa o quê? Você vai seguir as etapas de desenvolvimento de um produto digital. Você pode até seguir as metodologias do design instrucional, né, que é o EDI, ADDIE, só que com um olhar sempre de produto digital. Você só não vai ficar olhando só ali para construção da mídia digital. Você vai olhar para todo o aspecto do marketing, aspecto da persona do marketing, quem vai comprar, né? Você vai trazer informações de diferentes departamentos para as pessoas que estão trabalhando nas mídias, no audiovisual, para o professor. Né? Então, tudo se conecta, né, para a construção dessa experiência subjetiva e para a constante melhoria dessa experiência subjetiva. Né? Então, feedback a todo tempo ali e sempre tentando melhorar e sempre deixando ali dispositivos de coleta de dados. Isso é o que eu chamo rapidamente, de forma muito resumida, de educação como produto. Depois a gente se aprofunda ainda mais. Né? Então, detalhe, né? O curso de Design Instrucional DEBAC já está com esse conceito de educação como produto desde o módulo 1. Né? Você já vai se desenvolver e desenvolver o seu portfólio com esse aspecto já embutido no seu aprendizado, tá bom? Tem que fazer um jabazinho aqui, né? Bom, vamos lá. Então, o que é o tal do DI de alto nível, né? Como eu falei, muitas pessoas reclamam do design instrucional ou da área educacional como um todo, por ser uma área que você acaba não ganhando muito, né? Eu discordo disso, vou te mostrar salários astronômicos ali logo logo. E aí eu coloquei esse nome de design instrucional de alto nível para distinguir, né? Porque realmente tem muito curso aí,
tem muita promessa, muita coisa no mercado, mas nem todas elas, algumas realmente são, mas nem todas elas vão te dar essa possibilidade de brilhar, de chegar num DI de alto nível, né? Então, basicamente, o que você precisa para ser um DI de alto nível e ter os salários que eu vou mostrar para você daqui a pouco? Profissional de educação, né? Mas só que você vai ter que ser um profissional de educação multidisciplinar, como eu falei, educação como um produto. Então você vai ter que entender de metodologias educacionais, né? Então você vai ter que entender como as pessoas aprendem, né? Psicologia da aprendizagem e tudo mais, teorias de aprendizagem, como behaviorismo, cognitivismo, né? Conectivismo, todas essas teorias que fazem, que teorizam a aprendizagem em diferentes cenários e diferentes montagens ali, né? Você vai ter que entender de tecnologia, porque você vai usar o Canva, por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo é no Canva. Eu estou gravando essa apresentação no Camtasia, né? Eu editei essa apresentação no Camtasia. Então você vai ter que entender um pouquinho dessas coisas, né? Você vai ter que entender um pouquinho de métrica de negócio, né? Porque métrica de negócio e também o que eles chamam de trade-offs de negócio, né? É uma coisa não muito... O pessoal, quando eu falo disso, eles não gostam muito disso, mas é importante saber, né? Métricas de negócio, né? Por exemplo, o que é um CAC, o que é um LTV, né? O que é um trade-off de negócios, né? Eu faço um trade-off, uma troca, que é uma qualidade talvez um pouquinho inferior agora para alcançar um público mais rapidamente e melhorar depois. Tudo isso são decisões que um DI de alto nível acaba fazendo. Só que eles acabam chamando esse DI de alto nível, às vezes, de Product Owner, por ter mais esse conhecimento de negócio, né? Vai ter que ter muita habilidade de comunicação, se comunicar muito bem de forma escrita, de forma oral, né? Para comunicar instruções, comunicar a criação de uma página. Eu fiz um vídeo esses dias de como a gente comunica alterações em landing pages e páginas de venda, de cursos e de produtos, né? Você vai ter que se comunicar muito bem. Um pouquinho de design gráfico, né? Um pouquinho que eu digo de design gráfico é o suficiente para você lidar com o Canva. Para fazer isso que eu fiz aqui no Canva já vai estar muito bom. E um pouquinho de edição de vídeo. O que eu falo que é um pouquinho de edição de vídeo? Saber mexer no Canva, saber fazer um Reels, saber mexer no Camtasia, né? Claro, quando a gente fala lá dentro de metodologias educacionais, você vai ter que saber o que é um Articulate, você vai ter que saber o que são diferentes tipos de modelos de DI, né? Tem muita coisa dentro de cada item desse, mas quando você olha assim, não parece ser muita coisa. E o que eu sinto que falta hoje no pessoal é essa autonomia para tomar decisão. E a autonomia para tomar decisão vem de duas coisas bem específicas, que é conhecimento sobre o negócio, conhecimento de tecnologia, tá? Então, hoje eu vejo muita gente que tem muita habilidade na parte educacional, tem muita habilidade na teoria de aprendizagem, metodologia ativa, gamificação, entende muito do assunto, às vezes é um mestre do Articulate, cria aquelas simulações, cria muita coisa legal, né? Só que a pessoa está num cargo ali, ganhando um salário que a pessoa não está contente, está estagnada, não sai daquilo, não tem perspectiva de carreira, e isso acontece, na minha opinião, na minha humilde opinião, numa análise aí de milhares de pessoas com quem eu tenho interagido, alunos, não alunos, colegas, né? Podcast que eu tenho feito e conversado com muitos gestores e pessoas aí do mercado, minha humilde opinião é, as pessoas não têm conhecimento suficiente de tecnologia. Quando eu falo tecnologia, ferramentas básicas ali de comunicação, pesquisar no Google, né? Muita gente subestima, mas você tem que saber pesquisar no Google, né? Saber pesquisar no Google de forma rápida, saber extrair, tirar resultados desnecessários, adicionar resultados necessários, filtrar dentro do Google, pesquisar dentro de sites específicos no Google. Parece uma coisa muito boba, mas é uma coisa que te ajuda muito, né? Antes de fazer uma pergunta, você vai no Google e já consegue achar o arquivo, já consegue achar as coisas. Então, né? O Google é uma ferramenta incrível, mas por exemplo, o Google Drive, Dropbox, saber essa questão de gestão de qualidade de arquivo, né? Saber na hora de enviar um arquivo, se vai ser o arquivo final que vai na plataforma. Você não vai mandar através de um software que tira a qualidade, você vai mandar através de um Dropbox, você vai mandar através de um OneDrive, Google Drive, esses detalhezinhos, sabe? E a parte de negócio para tomada de decisão, porque o que acontece é, muitas vezes o profissional está ali, estou fazendo um curso novo para minha empresa, estou trabalhando no Nubank, que seja, estou criando um curso novo e tal, e aí muda-se algum aspecto da estratégia. Lá no alto nível, lá no diretor geral, lá muda uma estratégia e fala, agora os resultados esperados para tal profissional são esse, né? Então, como você lida com essa mudança? Você fica esperando, né, alguém te instruir? Ou você fala, ouvi que mudou a estratégia, isso se aplica para o meu curso? Aí alguém te confirma, alguém que vai estar acima de você com certeza te confirma, sim, isso vai mudar. Você já vai e muda.
né? Essa autonomia, essa proatividade, né? Faz toda a diferença na carreira de uma pessoa que quer realmente liderar o produto. E aí está um detalhe. Raramente um designer instrucional, ou um head de educação, ou um product owner educacional, raramente essa pessoa vai liderar diretamente a pessoa. Ela vai liderar o produto, né? Então você pode ter um time de 15 pessoas que trabalham ali no seu produto, que trabalham na parte audiovisual, que trabalham na parte de tutoria, trabalham na parte da plataforma, que trabalham na parte design gráfico, né? Tudo isso. Você não vai mandar na pessoa, você passa atributos do produto que você quer que seja criado. Então você fez toda aquela parte inicial de pesquisa, você fez toda aquela parte de análise de mercado, análise de público-alvo, definições de tom de voz, definições de módulo, de expectativas de aprendizagem, temas que precisam ser abordados, tipos de atividade, como as atividades vão ser feitas, né, rubrica, né, definições de correção da atividade. Tudo isso foi feito de forma abstrata numa planilha. E aí você vai ter que instruir todo esse pessoal que vai passar por essa esteira para que esse produto seja feito dessa forma, né? Então, esse é um DI de alto nível, né? Pelo menos em EdTech, né? Que acontece. Claro que vai ter muita variação dentro de outras empresas, né? Então, quando você entende esse processo e você sabe fazer pergunta boa, sabe interagir com as pessoas, a tendência é a sua carreira se desenvolver astronomicamente. E aí a gente consegue colocar alguns adicionais, né? Que eu vou falar agora, não vou falar depois. Depois já é o salário. O adicional você entende de uma outra tecnologia específica. Por exemplo, eu entendo muito de DI, eu entendi o que o Alan está falando aqui, e eu também entendo de Python. Opa, legal. Então você já pode trabalhar num projeto de educação específico para Python, porque já tem um diferencial. Ah, eu entendo muito de design gráfico, ou entendo muito de arquitetura, ou entendo muito de medicina. Sou médico e virei DI por algum motivo. Vai ter uma área específica para você ser Product Owner desses produtos educacionais voltados para essa área que você entende. E agora eu vou te mostrar a diferença, né? Ó. Existem vários cargos e vários salários, né? Então você pode ser o designer instrucional, designer educacional, analista, coloquei design, mas é designer, tá bom? Analista educacional ou analista instrucional, geralmente é mais júnior, né? Analista de treinamento, geralmente é mais júnior também. E aí a gente começa a entrar, né, para a parte que vai dar mais dinheiro, né? Que geralmente vai ser o designer instrucional para a educação do consumidor. O que é isso? Você vai criar uma universidade digital ou uma escola digital para educar o seu consumidor a usar o seu aplicativo, por exemplo. Ou educar o seu consumidor dos benefícios do seu produto, de como usar o seu produto, né? E para atrair novos consumidores e para instruir os seus consumidores existentes, né? Isso é muito comum, né? EdTech, então, que são as startups que estão criando escolas digitais, estão criando ferramentas digitais, né? Um designer instrucional que sai do curso de DI Debug, por exemplo, ele pode ser um Product Owner de uma nova ferramenta. Então tem uma startup que está criando uma ferramenta para educação, um software, e precisa de alguém que entende de educação, né, para orientar esses programadores, porque os programadores não entendem de educação, eles entendem de tecnologia. Então você pode trabalhar nisso também, que não deixa de ser uma EdTech. Product Owner, né, que é só um título a mais para um designer instrucional, né, que geralmente vai ganhar mais mesmo, mas que tem essa visão ampla do produto, né? Então eu tenho essa visão assim muito clara na minha cabeça do designer instrucional mais antigo que fica nas empresas. É a pessoa que fica ali fechadinha, esperando a instrução ou lidando com algumas pessoas específicas, lidando talvez com um especialista, lidando com um conteudista, mas sem muita tomada de decisão mais ampla. E o que está mudando, né, o pessoal está colocando esse nome de Product Owner educacional para demonstrar que essa pessoa deve ter essa visão mais ampla. Mas não muda muito, se você for olhar, né? Às vezes muda na titularidade apenas, mas o designer instrucional já deveria ser um Product Owner educacional. Tá bom? Mas é bom que exista essa distinção, porque vai dar mais poderes para essa pessoa tomar decisão e aprender sobre o negócio, né? E, por último, mas tem muito mais com certeza, a universidade corporativa. As empresas estão voltando cada vez mais a criarem seus próprios treinamentos e cursos pré-gravados. E isso exige o quê? Toda essa gama de profissional de educação. Então, se você já entende de liderança, você entende um pouquinho ali de tecnologia, né? Então, muito provavelmente você vai estar apto, saindo de um curso como o da EBAC, por exemplo, a trabalhar numa universidade corporativa, né? E é importante que você se especialize, faça cursinhos, mesmo que gratuitos, pesquise na internet,
faça umas publicações, né? Crie o seu portfólio em diferentes áreas, que é até a proposta do curso de TI da EBAC. Você vai criar, enquanto vai estudando, você vai criar projetos em áreas que são transcendentais, né? Áreas que, se você demonstrar habilidade nessas áreas, você consegue trabalhar em praticamente qualquer lugar, ou pelo menos começar uma carreira em praticamente qualquer lugar, né? Então é muito importante você procurar áreas que são relevantes ali para a sua realidade e relevante para as empresas também, né? Então, uma universidade corporativa, liderança, tecnologia e habilidades mais manuais, como limpeza, né? Gestão de almoxarifado, esse tipo de coisa assim. Então, quando você consegue treinar diversas pessoas dentro de uma empresa e ter habilidade de design instrucional, você vai estar provavelmente apta ou apto para entrar nessa universidade corporativa e trabalhar lá e fazer um bom trabalho. Quando a gente fala de salário, gente, é um tema complicado, né? Mas a gente tem salário nacional e salário internacional. Nacional, não sei se vai começar nos 3 mil, pode começar até menos, mas fica nessa faixa de 3 a 7 mil, né? Se você tiver mais experiência, pode chegar nos 10 mil. Se você já pegar um cargo de liderança, pode subir acima dos 10 mil, né? Dependendo do lugar, principalmente se for EdTech, mas tem outros lugares que pagam bem também. E aí você vai tendo outras especializações também conforme você vai galgando a sua carreira, né? Mas o mais interessante, hoje é a minha realidade. Hoje eu estou no Brasil, mas trabalho para uma empresa canadense, né? E aí você vai ganhar na moeda local lá. Isso é muito interessante. O que pode acontecer é, você falando uma segunda língua, como o inglês, por exemplo, e é uma coisa que você pode colocar na sua meta também, eu recomendo muito a plataforma Lingopass, né? Uma plataforma muito legal, conheço o pessoal da gestão lá. Lingopass para você aprender a língua, né? Eu acho muito legal. E você com uma segunda língua, uma experiência bacana, como a gente mencionou agora no DI de alto nível, você pode chegar a salários, assim, sem exagero, gente. Eu não estou falando de um exemplo que eu vi, não. Eu tenho até vídeo no canal aqui, descrevendo essas vagas, e tem muita vaga legal, né? Tem vaga de até 40 mil reais por mês, né? Se você converter a moeda de lá para cá, né? Mas no Brasil mesmo você já vai ter muita vaga legal. Já tem muita vaga aí que chega nos seus 9, 10, até 15 mil reais no Brasil, trabalhando com brasileiros sem o inglês, né? Então, mas eu sempre recomendo, vá atrás dessa habilidade transcendental, né? A habilidade que, independente de quem é o presidente, independente do que está acontecendo no mundo, essa habilidade vai te trazer trabalho, que é o quê? Inglês e tecnologia, né? Hoje a gente está falando aqui, ó, quero ser um designer instrucional. Essa é a sua especialidade primária, né? Quais são as habilidades transcendentais dentro dessa sua função primária? Inglês e tecnologia, gente. É a minha opinião. Talvez eu esteja errado. Se eu tiver, comenta aí que a gente vai começar um papo bacana. Então, se você entende de tecnologia, sei lá, um pouquinho de Python, um pouquinho de análise de dados, um pouquinho de programação, consegue falar desse tema assim sem muita dificuldade e tem o inglês, né, você trabalha em qualquer lugar. Você trabalha como designer instrucional no TikTok. Você trabalha como designer instrucional, sei lá, em grandes empresas aí que estão construindo suas escolas digitais, né? E aí você pode ir migrando, né? Porque se você está querendo ser designer instrucional é porque você é uma pessoa curiosa. Então vai atrás, né? Pega uma mensalidade aí de uma escola que você consiga estudar marketing, consiga estudar um monte de coisa, né? Ou então vai no YouTube, começa a pesquisar o que é o marketing digital, o que é programação front-end, o que é programação back-end, né? Como eu tenho muito vídeo no canal falando sobre isso, pega um monte de vaga legal e veja o que essa vaga pede e vai atrás de se especializar, né, naqueles temas que a vaga está mencionando. Se a vaga está falando tem que saber de Articulate, pega ali a licença de experimentação do Articulate de 30 dias, faz um portfólio de Articulate. Isso eu estou falando até para você que nem comprou meu curso. Se você não tem grana para comprar meu curso, não tem problema nenhum. Tem formas de você se especializar sem o curso, viu? Não vou ser hipócrita, não. É mais difícil? É mais difícil. Mas tem como. E se você precisar de ajuda, me chama, tá? Pega a vaga, cria um checklist com várias vagas e vai se especializando. Ó, já entendi o que são metodologias ativas. Beleza. Agora eu vou fazer um portfólio meu que demonstra que eu sei o que é metodologia ativa. Vou contar uma história minha na sala de aula. Vou descrever uma situação que eu usei metodologia ativa. Ou vou usar metodologia ativa num joguinho que eu vou criar no Genially, por exemplo. Dá pra fazer, tá bom? Dá pra fazer. Na dúvida me chama aí, mas tem muita coisa. É um mercado que não vai sair de moda, né? Como eu tô falando aqui, a tendência é ter cada vez mais demanda para essa habilidade. Então, se você hoje
tá atuando como designer institucional, se você tem as habilidades que eu estou mencionando aqui, você pode migrar para qualquer outra coisa. Depois você pode ser um product manager, um gerente de produto de aplicativo, né? Você pode trabalhar com UX Writing depois, você pode trabalhar com diversas outras coisas, com marketing, né? Então, a ramificação dessa profissão ela é muito interessante, né? Eu estou ainda no design instrucional, sou head de educação, mas não deixo de aplicar minhas habilidades de design instrucional até hoje, e elas me ajudam em várias outras coisas. Até na hora de fazer o marketing dos cursos que eu gerencio, né? O design instrucional me ajuda imensamente e vai continuar me ajudando. Né? E aí, aqui um checklist rápido, né? Para você chegar lá no design instrucional de alto nível. Aprenda mais sobre metodologias educacionais, ferramentas autorais, né? Captivate, né? O que são as teorias de aprendizagem, psicologia de aprendizagem, né? Aí entenda mais sobre o desenvolvimento do produto digital, como é que fazem produtos digitais, quais são as métricas, o que é um LTV, um Lifetime Value, o que é um CAC, que é um custo de aquisição do consumidor, como isso reflete no meu trabalho no dia a dia, né? Se você conseguir uma prática assistida, o que é uma prática assistida? Você está construindo algo e alguém está te dando feedback. E aí eu vou trazer, né, o meu curso de DI Debug, que tem os melhores tutores aí do mercado, para tudo que eu desenhei junto com a Fernanda ali, né, para você criar suas atividades práticas. Você vai ter que fazer um módulo e fazer uma prática, vai ter um tutor para olhar e te dar feedback, né? Então, prática assistida. Se você conseguir isso, é legal porque você tem muita coisa que você não sabe que não sabe, né? Então, quando o tutor te dá feedback, você dá uma despertada, assim, e o seu desenvolvimento vai ser mais rápido. Construa um portfólio, como eu falei anteriormente, né? Se você conseguir experiência com outras áreas, você vai se tornar uma pessoa mais contratável, né? As pessoas você vai ter mais valor de mercado, né? Porque você vai trabalhar em projetos especializados. Você vai precisar de muita inteligência emocional, né? Que o próprio curso da EBAC já te dá, porque você vai ter que receber feedback, lidar com feedback, trabalhar no feedback, né? Mas trabalhar no lado criativo, você vai ter que refazer muita coisa que você fez, muita coisa que você achou que estava excelente, você vai ter que refazer porque alguém falou que não vai bater, né? Vai ter que saber argumentar, mas às vezes vai ter que saber ouvir também, né? Tem que entender um pouco de métrica de negócios, como eu falei, e tomada de decisão, né? Tomada de decisão acho que é crucial aqui, porque a tomada de decisão é a síntese de todas essas habilidades. Você vai conseguir tomar uma decisão de fazer, não, vamos fazer assim, ou não, vamos fazer assado na correria, quando você entender bem do negócio, entender bem ali das expectativas da alta gestão e entender bem do seu público-alvo. Tudo isso exige essa comunhão de habilidades, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu pensei rápido aqui, já coloquei esse slide junto aqui, criei ele. Espero que você tenha gostado. Na dúvida, chama a gente, estou aqui para te ajudar. LinkedIn, YouTube, comenta aí se você tiver alguma dúvida, que a gente manda para você artigo, manda dica, manda sugestão de vídeo, o que você precisar. A gente está aqui para elevar a barra da educação, seja através do nosso canal, nosso meio pago, né, que é o curso de DI Debug, ou no meio aqui também gratuito, que a gente está aqui para isso, para construir uma comunidade e se ajudar da forma que a gente puder. Conta com a gente, tá bom? Um abraço, até a próxima.